Também vai ser aplicada a multa no caso de não existir um débito, porém comprovada aquela omissão no dever de prestar contas, bem como uma prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou de norma legal, financeira, contábil, aquela história lá, pessoal. Então, nesse caso, eu também vou aplicar multa, ou seja, o tribunal também pode aplicar uma multa. Nos casos em que se constatar já a existência de dano ao erário, decorrente também do ato ilegítimo, antieconômico, ou um desfalque de dinheiro, bem ou valor público, o tribunal ele vai realizar uma remessa da cópia daquela documentação ao Ministério Público da União. Se for no caso dos tribunais de contas do Estado, vai ser enviada uma cópia ao Ministério Público do Estado para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. É aquilo que a gente conversou anteriormente. Ou seja, o Tribunal de Contas vai ver a existência de um crime e vai comunicar ao Ministério Público para que tome as devidas providências para ressarcimento ao erário e o cabimento da ação penal cabível para a constituição daquele crime que aconteceu. O artigo 270 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que é a resolução número 246, de 30 de novembro de 2011, destaca que sempre que o tribunal considerar grave a infração cometida, o responsável, o gestor público, ele ficará inabilitado, gente, por um período de 5 a 8 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Então vejam só o que pode acarretar a um gestor público caso ele cometa uma infração grave considerada pelo tribunal. Poderá também haver as sanções não só por parte do Tribunal de Contas, mas também por outros órgãos competentes. No caso, por exemplo, lá da Justiça Eleitoral, que aí essa pessoa se tornará inelegível, havendo essa sanção pelo Tribunal de Contas. É importante também nós destacarmos que a partir do momento que o Tribunal de Contas aplica uma multa ou uma sanção, sempre, gente, deve ser respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, eu tenho que disponibilizar meios para que essa pessoa que está sendo julgada por ter cometido algum ato contrário, um ato de gestão irregular, uma ilegalidade, uma antieconomicidade, deve ser disposto para ele um prazo para direito de defesa, tá? Isso é regra constitucional, não pode se abrir espaço para uma violação a esse princípio, porque como nós vimos lá, depois pode ser levado ao judiciário para análise e desconstituir todo aquele processo feito pelo Tribunal de Contas. Próximo tema, gente, convênios. Nós já demos uma passagem pelo tema de convênios, tanto quando nós estudamos lá a matéria de licitações e contratos administrativos, lembra? A Lei 8.666, como também nós conversamos sobre convênio no estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. E aqui nós vamos dar mais uma breve passagem, só para relembrar e destacar alguns pontos que têm uma ligação com a prestação de contas, no caso a prestação de contas dos convênios. Como nós sabemos, o convênio está previsto lá no artigo 116 da Constituição Federal, 116 da Lei Federal 8.666 de 1993. E de forma abrangente, o convênio ele é qualquer transferência voluntária, como por exemplo um ajuste, um termo de compromisso ou outros instrumentos que pode se dar o nome. Porém, havendo aquele interesse recíproco, aquela transferência voluntária, se tem aquela configuração do convênio.
Eles são firmados, como nós já sabemos, por uma declaração voluntária entre pessoas jurídicas envolvidas e, por esse motivo, esses repasses de verbas são realizados com um fim determinado, um fim específico. E caso não seja cumprido esse fim específico, será imputado a devida responsabilização e consequente devolução dos valores incorretamente aplicados, utilizados. E aí vem algumas definições, como na celebração de um convênio nós temos o concedente. Quem que é o concedente? O concedente vai ser sempre uma administração pública, que vai conceder recursos públicos. Nós temos também o convenente. Quem que é o convenente? O convenente pode ser a administração pública de qualquer esfera de governo ou também organizações privadas. Aí vem o que é um auxílio? Uma dúvida do que é um auxílio? Bom, auxílio é uma transferência de capital derivada da lei orçamentária, olha lá a matéria de orçamento público, destinado ao atendimento a ônus ou encargo assumido pela União e que somente será concedida para entidade sem finalidade lucrativa, tá bom, pessoal? Então, uma característica do auxílio é que somente é concedido para uma entidade sem finalidade lucrativa. Já no caso da subvenção social, é aquela transferência de capital para instituições públicas ou privadas com caráter social, assistencial ou cultural, também sem fins lucrativos e que independe de lei específica, objetivando a cobertura de despesa de custeio. Por fim, nós temos a contribuição. Contribuição é a transferência concedida em virtude de lei para pessoas de direito público ou privado, sem finalidade lucrativa e sem a exigência de contraprestação direta em bens ou serviços. As prestações de contas anuais dos convênios, o agente público tem o dever de apresentar anualmente ao término de cada exercício financeiro. Por isso, são prestações de contas anuais, ou seja, o agente vai prestar anualmente. Já nas prestações de contas dos convênios, de cada convênio, eles não se referem àquelas transferências legais, como na prestação de contas anual, ou seja, aqui é a decorrente de lei, as transferências legais. E sim as transferências voluntárias, que são aqueles repasses decorrentes do ato de vontade entre as pessoas jurídicas envolvidas. E nós temos também os casos de prestação de contas parcial, ou seja, aquela realizada a cada parcela de recurso transferido. Ou seja, eu tenho um convênio, eu repassei a primeira parcela, já depois, dado um tempo, eu vou fazer, para a liberação da outra parcela, eu vou fazer uma prestação de contas parcial daquela primeira parcela que eu recebi, certo? Então, realizada cada parcela de recursos transferidos, a cada parcela, quando da liberação do recurso ocorrer em 3 ou mais parcelas, olha aí o detalhe. Então, sendo 3 ou mais parcelas, a liberação da terceira parcela fica condicionada à apresentação de contas referente à primeira parcela que foi liberada lá no início. Temos também a prestação de contas final, ou seja, é aquele total de recurso recebido referente a todas as parcelas, a todo o montante. O prazo para prestação de contas, ele encontra expresso lá no termo de convênio. O termo de convênio vai ter o seu prazo de prestação de contas, sendo geralmente de 60 dias contados do término da vigência de convênio. Porém, esse prazo pode ser diferente, tá, gente? Vai depender, como disse, de cada convênio. Se não houver previsão de prestação de contas parcial.
Bom, vamos agora para as contas anuais. Vamos estudar as contas anuais na esfera federal. Bom, se tratando de presidente da República, está previsto lá no artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República prestar contas anualmente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias, pessoal, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Caso não ocorra a prestação de contas dentro desses 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, a Câmara dos Deputados ela vai ser responsável por proceder à tomada de contas do presidente da República. Tudo isso está disposto na Constituição, gente. Apresentadas as contas, nós vamos lá para o que nós já estudamos, o artigo 71 da Constituição, ou seja, o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, realizará a apreciação de contas anuais pelo presidente da República, mediante aquele parecer prévio. Detalhe, aquele parecer prévio, como nós já falamos, ele tem um caráter técnico opinativo, ou seja, ele não vincula, ele não é um julgamento, que deverá ser elaborado, esse parecer realizado pelo Tribunal de Contas, deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. E aí nós passamos lá para o artigo 49 da Constituição Federal, no que diz respeito à competência exclusiva do Congresso Nacional em julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo. Então, o Tribunal de Contas aprecia e depois manda para o Congresso Nacional julgar. Certo, pessoal? Em se tratando dos outros administradores e demais responsáveis, nós vamos lá para a regra do artigo 71, inciso 2. Ou seja, o julgamento é realizado pelo Tribunal de Contas. E será realizado um processo de tomada de contas quando for relativo à avaliação da gestão dos responsáveis pelas unidades jurisdicionadas da Administração Federal Direta. Será realizado um processo de prestação de contas, olha a diferença, aqui é tomada, aqui é prestação. A de prestação, quando o processo de contas for relativo a uma avaliação da gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da Administração Federal indireta e por aquelas não classificadas como integrantes da administração direta. Então vem aqui a diferença. E será realizado o processo de contas ordinárias quando o processo de tomada ou prestação de contas organizado anualmente pelas unidades jurisdicionadas, quando for destinado a avaliar a conformidade e o desempenho da gestão desses responsáveis. Temos também os casos de processo de contas extraordinárias. Bom, o próprio nome já diz, né, gente? Extraordinário, uma exceção, que são aqueles casos no processo de tomada ou prestação de contas organizado, quando da extinção, liquidação, dissolução, transformação, fusão, incorporação ou desestatização de unidades jurisdicionadas, cujos seus responsáveis estejam alcançados por aquela obrigação prevista lá no artigo 70, parágrafo único
da nossa Constituição Federal. O artigo 2º da Instrução Normativa 63 de 2010 do TCU, ele estabelece quais são as unidades jurisdicionadas pelo Tribunal de Contas. Aí eu peço a leitura de quais são essas unidades. Eu não vou exemplificar aqui porque basta a simples leitura. Já o artigo 13 também da Instrução Normativa 63 estabelece os documentos necessários para instruir o início dos processos de conta, que também só basta a leitura para vocês saberem. E no caso que for de contas anuais na esfera estadual, Leonardo? Bom, aí o Tribunal de Contas do Estado analisa emitindo também o seu parecer prévio, meramente técnico opinativo, e a responsabilidade pelo julgamento será pela Assembleia Legislativa, possuindo esse julgamento um caráter político. O artigo 89 da Constituição, por exemplo, do Estado de Mato Grosso do Sul, ele estabelece lá a competência. Artigo 87. 87. Compete privativamente ao governador do Estado. Inciso 16. Prestar anualmente à Assembleia Legislativa, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Bom, então aqui nós estamos utilizando a Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, porém também tem a mesma disciplina, a mesma especificação nas constituições dos outros estados da federação. Em se tratando de administradores e demais responsáveis, as contas também são realizadas pelo Tribunal de Contas, que será responsável pelo seu julgamento. Está disposto lá no artigo 76 da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Nos casos das contas anuais em esfera municipal, gente, está disposto lá no artigo 75 da Constituição Federal. Vamos realizar a leitura aqui, ó. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, bem como dos tribunais de contas dos municípios. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal, ou caso exista Tribunal de Contas dos municípios ou Tribunal de Contas do município, realizará aquele parecer prévio, técnico e opinativo também. Lá no artigo 31 destaca que a fiscalização do município ela vai ser exercida por quem? Pelo Poder Legislativo Municipal, assim como pela União é pelo Congresso Nacional, pelo Estado é pela Assembleia, no município é pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou do Conselho dos Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Então, aí vai exigir a necessidade de você saber se naquele município ele tem um Tribunal de Contas dos municípios, do município ou do estado, certo? E o parecer prévio emitido pelo órgão competente, ou seja, por esse Tribunal de Contas, sobre as contas do prefeito, que ele deve prestar, esse parecer ele só vai deixar de prevalecer, gente, olha que importante, por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, aqui nós temos uma exceção, ou seja, aqui o parecer prévio, ele é técnico opinativo? Sim.
Porém, quem julga é a Câmara? É a Câmara Municipal. Porém, a Câmara só vai derrubar esse parecer prévio mediante decisão de 2/3, ou seja, 2/3 do membro da casa terão que ser contra esse parecer para derrubar, ok? No parágrafo 3º, ainda dispõe que as contas dos municípios, elas ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, ao qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E é vedado, como nós já vimos, a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. No que se trata também ainda da esfera municipal, do prefeito, ou seja, o TCE vai emitir um parecer prévio, técnico opinativo, e a Câmara Municipal é quem julga sobre aquele aspecto político. E esse parecer, repetindo, só vai deixar de prevalecer por 2/3 dos membros da Câmara. Gente, isso é somente na esfera municipal. Porém, é muito importante vocês guardarem isso porque é uma exceção. E a exceção, geralmente, ela sempre é muito cobrada. Tanto em prova nossa, como prova de concurso, em qualquer lugar, geralmente isso é bem cobrado. Então, é importante vocês terem memorizado isso. E no que se trata dos demais administradores e responsáveis, o julgamento é realizado pelo Tribunal de Contas. E aí nós voltamos no artigo 77, inciso 2, por exemplo, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. E no artigo 31, parágrafo 3º, vem aquele destaque que nós já falamos sobre o controle social, realizado pelo município, que tem que ficar com as contas durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Bom, agora nós vamos entrar num novo tópico, que é a improbidade administrativa. É um nome meio assustador, né? Improbidade administrativa. O que vem a ser improbidade administrativa? Bom, nós temos aqui o conceito. Improbidade administrativa é toda ação ou omissão que infrinja os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e quanto à responsabilização fiscal, levando à prática de um ato proibido em lei ou em regulamento que impeça a publicidade. Nós temos uma lei de improbidade administrativa. Essa lei é a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. E ali, na lei, no seu caput, ele destaca que pratica qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de território e de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Então, o artigo 1º caput da lei, ele demonstra quem são as pessoas que podem praticar ato de improbidade administrativa. O parágrafo único destaca também que estão sujeitos às penalidades desta lei contra o patrimônio de entidade, atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio,
Ou seja, aqui nós temos também quem também está sujeito, certo? Então aqui nós temos toda a caracterização de quem é sujeito à lei de improbidade administrativa. E aí, quais são os tipos de improbidade administrativa? Gente, a nossa aula aqui, os nossos slides, eles são resumidos. Então eu peço a vocês a leitura da apostila. A leitura da apostila é muito importante porque lá está discriminando, está falando item por item, o que é isso, o que constitui isso. Mas peço também encarecidamente a leitura da lei de improbidade administrativa. Ela é uma lei pequena, não é uma lei grande. E ali você pode ter conhecimento do que caracteriza a improbidade administrativa. Às vezes uma coisa que você julga não ser errado, lá na lei de improbidade administrativa está falando que o gestor que está praticando determinado ato está praticando um ato de improbidade. Por exemplo, nós temos os atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Esse é um tipo de improbidade administrativa. Nós temos também o outro tipo que causa prejuízo ao erário. Muitas vezes você fala, putz, o ato está certinho, não tem nada de errado. Porém, quando você analisa, você vê que o gestor público ele praticou um ato que causou prejuízo ao erário. Nós temos também o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. E aí, você lembra? Nós já vimos, tanto na na aula de licitações, como vocês também viram na aula de direito administrativo, na disciplina. O famoso LIMP lá são um dos princípios da administração pública. Então, se ele cometer atos contra legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ele vai estar cometendo um ato de improbidade administrativa. O artigo 12 da Lei 8.429, ele consta as penalidades conforme o tipo de ato. Em todos os atos de improbidade administrativa, há essa previsão da ocorrência do ressarcimento integral do dano, quando houver esse dano. Então, pessoal, nós temos no artigo 12 o rol das penalidades, porém cabe destacar que, havendo dano, há em todos a previsão do ressarcimento. E aqui mais um tópico que está lá na nossa apostila, que nós tivemos já uma matéria exclusiva só para isso, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso nós vamos dar uma breve passagem aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal está prevista lá no artigo, lá na Lei 101 de 2000, que estabelece normas gerenciais de responsabilidade e transparência na gestão fiscal, estimulando o controle social e complementando a atuação dos órgãos governamentais que exercem atividade de controle. Então vocês podem ver que nossa matéria aqui, a prestação de contas, ela é intimamente ligada ou até tem sinônimo do que? De controle, de fiscalização, gente. Ela regulamenta os artigos 163 e 169 da Constituição Federal, como nós já vimos, sobre finanças públicas. E ela institui modelos de controle e limitação dos gastos públicos. E aí ela objetiva, como nós já vimos, a transparência na gestão fiscal, que é o principal instrumento de controle social. E quais são esses instrumentos de transparência? Lembra que nós já vimos quais são esses instrumentos de transparência? Bom, nós temos os planos, orçamentos e a lei de diretriz, ou seja, o PPA, o plano plurianual, a LDO, a lei de diretrizes orçamentárias, e a LOA, a lei de orçamento anual. Temos também como instrumento de transparência as prestações de contas e o respectivo parecer prévio do Tribunal de Contas. Temos também como um instrumento de transparência o relatório resumido da execução orçamentária e a sua versão simplificada. Temos também o relatório de gestão fiscal e a sua versão simplificada. Então, todos esses são instrumentos de transparência postos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cada do governante, ele vai ter que emitir ao final de cada quadrimestre publicar em até 30 dias após o encerramento do período correspondente um relatório de gestão fiscal, informando toda a atividade financeira da administração e permitindo assim a consulta e apreciação por qualquer cidadão. Cabe destacar também que cada governante ainda deverá publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária, ou seja, é aqueles instrumentos de transparência que nós vimos anteriormente, contendo o balanço orçamentário e o demonstrativo de execução. Ainda no artigo 56 e 58 da LRF, desculpe, referem-se às prestações de contas dos chefes do Poder Executivo que deverão conter, além de suas próprias, as dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, que receberão análise em separado, ou seja, de cada poder, pelo respectivo Tribunal de Contas no prazo de 60 dias do recebimento. Ou seja, aqui está esclarecendo aquele artigo da Constituição Federal lá, da apreciação das contas, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Ou seja, analisa-se as contas anuais do chefe, porém em separado de cada poder, poder judiciário, legislativo, executivo, chefe do Ministério Público e a conta do Ministério Público, certo? Bom, agora nós vamos para o conhecido TCE, que não é Tribunal de Contas do Estado, gente, é a tomada de contas especial. Quando você verifica uma irregularidade ou uma ilegalidade em algum processo administrativo que resulte dano à administração pública federal ou à autoridade administrativa federal competente, a autoridade administrativa federal competente, ela de imediato deve adotar providências para apuração desses fatos. Ou seja, se você viu um fato ilegítimo, antieconômico, ilegal, você comunica para a autoridade competente e ela automaticamente deverá adotar providências para apurar esses fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano, houve dano, de quanto foi esse dano, e a obtenção desse ressarcimento. Esse procedimento é conhecido como tomada de contas especial. Assim, com a ausência dessas providências acima no prazo de 180 dias, caracteriza uma grave infração à norma legal e vai sujeitar a autoridade administrativa omissa a uma responsabilização solidária àquele que deu o fato e também àquelas sanções cabíveis. Esse prazo de 180 dias, gente, ele vai ser contado a partir de, no caso, de uma omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da aplicação dos recursos repassados da data fixada para apresentação de prestação de contas. E nos demais casos, eu vou contar esses 180 dias a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração. Esgotada todas essas medidas administrativas internas, sem a obtenção do ressarcimento pretendido, a autoridade administrativa, competente, ela deve providenciar de imediato a instauração da tomada de contas, gente. Então, a partir do momento que todas as medidas administrativas internas forem feitas e não obter esse ressarcimento, a autoridade competente instaura a tomada de contas especial. E aí vem o que é tomada de contas especial. Bom, ela é um instituto processual extraordinário, ou seja, ela acontece
no caso, depois de tomada todas as medidas cabíveis, que, em primeiro momento, vai verificar a regularidade na guarda e aplicação do patrimônio público e, posteriormente, verifica a existência ou não de dano ao erário, da data em que ocorreu o fato e o nome dos responsáveis, sempre observando, tá, gente? Ampla defesa e contraditório. É importante destacar que a tomada de contas especial, ela só pode ser instaurada após ter sido esgotadas, pessoal, todas as providências administrativas internas para a reparação do dano. Ou seja, eu só instauro a TCE, a tomada de contas especiais, depois de tentado todas as medidas administrativas cabíveis dentro do órgão. Portanto, só deve ser instaurado como uma forma de exceção, por isso, extraordinário. Depois de instaurada a tomada de contas especial, só poderá ser arquivada por meio de pronunciamento do Tribunal de Contas da União, mesmo se o responsável quitar o débito durante o processo. E a relação dos documentos necessários para a tomada de contas especiais está previsto lá no artigo 10 da Instrução Normativa 71 de 2012. Essa Instrução Normativa substituiu a 57 de 2007, porque a nossa apostila ainda está citando essa, tá, gente? Então aí vocês arrumem lá, marquem, ou só priorizem que ela foi substituída pela 71. Verifica-se na tomada de contas especial a existência de duas fases. E aí nós temos a fase interna e a fase externa. A tomada de contas interna, ela é um simples procedimento administrativo que é movimentado por vontade própria dos que têm competência para instaurá-la. Ou seja, o administrador público e o Tribunal de Contas. Já instaurada essa, tanto pelos órgãos de entidade da administração pública, quanto pelo Tribunal de Contas, já foi dito. E ela objetiva a apuração de fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano. O administrador público, antes de formalizar essa tomada de contas especial, ele pode promover outros procedimentos administrativos, auditorias, inspeções, diligências, com o objetivo de esclarecer esses fatos. Realizado esses procedimentos e configurado o dano ao erário, gente, sem a comprovação de má-fé do responsável, o recolhimento do débito irá desobrigar o administrador público do dever de instaurar a TCE, devendo ser esclarecido na tomada ou na prestação de contas encaminhada anualmente ao tribunal. Isso aqui está claro, né? Caso seja verificada a má-fé, mesmo que recolhido o débito lá na fase administrativa, naquela fase interna, a documentação deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas, sob forma de representação e não de tomada de contas especial. Essa deve ser, se o débito for recolhido após a instauração da tomada de contas especial, ela deve ser remetida ainda assim também para o Tribunal de Contas, porque apenas este vai ter competência para julgá-la e dar baixa responsabilidade do responsável em relação ao débito. Caso o dano seja inferior a essa quantia determinada lá pelo TCU ou já tenha sido recolhido o débito imputado antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao tribunal, comprovada a boa-fé desse gestor público e a inexistência de outras irregularidades, a elaboração da tomada de contas especial vai ser realizada de forma simplificada, tá? Por meio de um demonstrativo e anexadas as respectivas contas anuais do administrador público para aquele julgamento em conjunto. Nesse caso, a tomada de contas especial ela vai se desenvolver no âmbito dos tribunais de contas.
e ela será encaminhada às unidades técnicas do tribunal, que adotarão as competências cabíveis realizando uma análise preliminar, ou seja, manda para a unidade técnica que vai realizar aquela atividade preliminar mediante exame do seu conteúdo e verificação das suas peças, no que tange às exigências que deve atender. Se não estiver conforme a lei, será o processo devolvido para o controle interno. Se estiver devidamente formalizada, a tomada de contas será devidamente analisada pelo Tribunal de Contas. Se as contas forem consideradas regulares, vai ser dada aquela plena quitação, como nós vimos, ao responsável. Se elas forem julgadas regulares com ressalva, será dada a quitação, sendo indicadas as devidas ressalvas. Contudo, se elas forem julgadas irregulares, será aplicada ao responsável multa de até 100%, pessoal, do valor do débito. Se não houver condenação em débito, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista lá no artigo 58, inciso 1, da Lei 8.443 de 92. Bom, nós vamos dar um breve intervalinho e vamos voltar só para o nosso último tópico para finalizar aqui sobre recursos no órgão de controle, no Tribunal de Contas. Tá bom, pessoal? É rapidinho. Até mais!